Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus. É com alegria que nós estamos na presença do Senhor, estamos satisfeitos, porque Deus tem sido o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulações. Amém? Amém! E eu quero compartilhar com os irmãos aqui no capítulo 8 do livro de Mateus. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? A partir do verso 23 ao 27 diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus! Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Diga comigo: este homem é Jesus de Nazaré. Aleluia! Vamos orar, irmãos. Pai amado e querido Deus, nós louvamos o teu grande nome, pois tu és o Senhor de toda, aleluia, de toda ciência, de todo saber, de toda bondade e de toda graça. Senhor, eu te peço nesse momento que nos conceda a graça, Senhor. Aleluia! Te pedimos agora, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Ministre nos nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, pois eu me coloco na dispensação do seu Espírito e da sua vontade. E quero aqui, Senhor, lhe pedir que o Senhor me esconda por trás da cruz de Cristo e sejas exaltado na minha vida e na vida desta igreja, desde agora e para sempre. E a igreja diz amém? Amém! Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer nessa noite, baseado no capítulo, versículos e livro que nós lemos aqui, uma mensagem intitulada O que aprendemos com as tempestades. Aleluia! O que aprendemos com as tempestades. Tempestade não é algo bom, é algo que dá medo, não é isso? Dá pânico. Eu gosto de acompanhar um seriado que tem na Netflix chamado de Heartland. É um seriado de uma família do Canadá que são fazendeiros e criam cavalos e domam cavalos, e é uma história de 16 anos, irmãos. Essa série já vem 16 anos, todo ano eles lançam, e a gente acompanhou criancinha pequena, bebezinho, e já tão grandes, não é? A família foi crescendo dentro do seriado, interessante.
E é um seriado muito bom, muito educativo, e eu gosto de ver coisas na televisão que me ensine, que me eduque. Eu não gosto de queimar o meu dinheiro com a energia numa televisão assistindo coisas que não me trazem edificação. Então, assistindo ali, Canadá é um lugar onde dá muita tempestade. E quando se anuncia uma tempestade, eles correm e botam aqueles tapumes na janela, nas portas, e soltam os cavalos no campo, para que os cavalos, correndo no meio da mata, procurem um abrigo. E quando aquela tempestade passa, eles vão contabilizar o prejuízo. É animal morto, é alguma dependência da casa destruída, não é? É um celeiro, é uma cerca, e eles vão contabilizar o prejuízo, porque a tempestade, ela só causa prejuízo. A tempestade, ela não traz nenhuma coisa boa, irmãos, muito pelo contrário, ela leva o que você tem de bom, não é? E deixa apenas você no prejuízo, no sofrimento. Então, meus amados irmãos, diz a Bíblia, no capítulo que nós lemos, capítulo 8 de Mateus, a partir do verso 23, que Jesus chamou os seus discípulos e disse: entremos no barco e passemos para outra margem, porque temos algo a fazer do outro lado. Aleluia! Meus amados irmãos, uma coisa que eu observo na Bíblia é que Jesus, ele não tirava um pé para colocar na frente do outro, se não tivesse um propósito a ser realizado. Amém? Se não tivesse algo a ser feito, Jesus não saía do lugar, porque ele trabalha em cima de propósitos. Aleluia! Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Jesus trabalha na nossa vida com propósitos, e os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Disse Jó, aleluia, uma certa vez, no capítulo 42, versículo 5, ele disse: bem sei eu que tudo, versículo 2, bem sei eu que tudo e nenhum dos teus propósitos ou pensamentos podem ser impedidos. Aleluia. Então nós vemos, meus amados irmãos, Jesus no barco. Diga comigo, Jesus estava no barco. Aleluia. Preste atenção numa coisa, irmãos. Quando Jesus está no barco, glória a Deus, nós temos a garantia de que o barco não vai afundar. Amém? Diga comigo, quando Jesus está no barco, nós temos a garantia de que o barco não vai afundar. Amém? Aleluia. O barco pode passar por alguma tribulação, o barco pode passar por alguma situação complicada, mas a certeza é que ele não afunda, porque Jesus está dentro dele. Preste atenção, meu irmão. Eu não sei como você está passando, como você está vivendo, ou eu não sei como está a sua situação. Talvez você diga: pastor, a tempestade se instalou na minha casa e não quer ir embora. O meu barco está balançando de um lado para o outro, que eu não sei mais nem aonde me segurar. Mas nessa noite tenha certeza de uma coisa: ele não vai afundar, porque Jesus está dentro do seu barco. Mas talvez você diga: pastor, se Jesus está dentro do meu barco, por que ele não fala comigo? Ele está em silêncio, irmãos. Mas ele não está ausente.
Aprenda uma coisa nessa noite: Jesus, ele pode estar com a boca fechada, mas ele está com os ouvidos abertos. O que é que eu tenho que fazer então, pastor? Você tem que orar, clamar, suplicar, porque o crente que ora, Deus responde e dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós perdemos tempo, igreja, e ficamos reclamando. Reclama de uma coisa, reclama de outra, e por mais que se ajeite está ruim, por mais que se faça não está bom, e reclama, aonde você poderia estar orando, aonde você poderia estar clamando, porque o dono da obra e aquele que aperfeiçoa a sua obra, ele aperfeiçoará em mim e em você. Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos estavam aflitos. Diga comigo, os discípulos estavam aflitos. Porque quando Jesus entrou no barco, e os discípulos também, eles estavam atravessando de uma margem a outra, e no meio do caminho levantou-se uma tempestade. No meio do caminho, diga, no meio do caminho, levantou uma tempestade. Você já prestou atenção, irmãos? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você vai me dizer se é uma realidade ou não. Chegou o momento da sua vitória. Jesus falou com você e disse: eu vou te dar vitória. Você está sentindo que é o tempo da colheita, é o tempo da vitória, é o tempo da bênção, e você está andando em direção da bênção, mas sempre acontece alguma coisa no meio do caminho para tirar você do caminho da bênção. É assim ou não é, irmãos? Acontece ou não acontece isso? E a gente fica desesperado. E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a gente fica sem saber que solução dá ao problema. Assim foram os discípulos. No meio do caminho, meu amado, levantou-se uma tempestade, e os discípulos ficaram: e agora? O que é que a gente vai fazer? A gente bota a água para fora, ou põe a água para dentro, o vento está forte. E os discípulos ficaram apavorados. Mas eles se lembraram de uma coisa, preste atenção. Eles se lembraram que Jesus estava dentro do barco. Em meio à tempestade que você estiver passando, em meio à tribulação que você estiver enfrentando, em meio às dificuldades, lembre-se: Jesus está no seu barco, meu irmão. Ele está com você. Ele não me abandonou, ele não me deu as costas, ele está com você. Recorra a ele. Os discípulos foram recorrer a ele. Foram lá: Senhor, o barco vai afundar. Recorra a Jesus. Jesus se levantou, acalmou o mar, acalmou o vento, e diz o texto que seguiu uma grande bonança. Ficou todo mundo alegre, todo mundo satisfeito. Se os discípulos não tivessem corrido para chamar Jesus, talvez o fim dessa história fosse outro. Amém? Assim eu digo a você nessa noite: se você não recorrer a Jesus, se você, meu irmão, minha irmã, não orar e não buscar Jesus, o fim dessa história que você está vivendo pode ser diferente. Talvez não seja da maneira como você quer, porque só quem tem a vitória nas mãos é Jesus. Só quem tem a solução para os problemas que você está vivendo é Jesus. Só quem tem o poder de resolver a situação é Jesus. Então você tem que recorrer a Jesus. Amém?
E como disse o tema da mensagem, o que aprendemos com as tempestades? Primeiro, as tempestades nos fortalecem e nos ajudam a construir um nível mais profundo de confiança com o nosso Salvador, que é Jesus. Nos fortalece, diga comigo, nos fortalece e nos faz construir um nível de confiança maior com o nosso Deus. Aleluia. Meus amados, quando fala de confiança, eu fico me lembrando, não é, de meus filhos quando eram pequenininhos. Os meus filhos já estão tudo grandão já. Quando eles eram pequenininhos, Beth e Messil, a gente sentava e colocava ele no colo e eles se jogavam para trás e a gente segurava. E eles se jogavam para trás e a gente segurava. Eles se jogavam e a gente segurava. Por que é que eles se jogavam? Rindo. Rindo, não era chorando, desesperado. Ah, meu Deus, não. Era rindo. Por quê? Porque eles confiavam que o pai e a mãe iam segurar e não iam deixar eles se arrebentarem no chão. Assim é Deus. Deus quer que o seu nível de confiança nele seja tão grande que você possa se jogar rindo, acreditando que ele vai te segurar nas mãos e vai dizer para você: não temas, filho meu, porque eu estou contigo para te ajudar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Como é que a gente vai aprender a ter confiança? Quando nós estamos vivendo uma situação que foge do nosso controle. Diga comigo: eu só vou aprender a ter mais confiança em Deus quando eu enfrentar situações que fujam do meu controle. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Segunda lição que nós aprendemos, amados, é que as tempestades nos ajudam a entender, aleluia, diga comigo, a entender como Deus se relaciona conosco. Como é que Deus se relaciona comigo? Diga comigo: através do livramento, através da proteção, através do socorro, Ele se relaciona conosco. Eu vinha para cá hoje com a minha esposa no carro, a gente vinha, e eu disse a ela: filha, eu estava meditando esses dias sobre os livramentos que Deus nos deu quando nós estávamos voltando de Fortaleza. Em 2013, irmãos, nós fomos para Fortaleza, nunca tinha ido. Eu recebi uma bênção. O pastor Silas Malafaia, ele sorteava pastores para um congresso que ele fazia de uma semana. E o pastor sorteado ganhava a estadia no hotel, translado, alimentação, tudo, menos a passagem. E aí eu tinha comprado um carro recentemente, um carro novo, tinha ido na Italiana e tinha tirado um carro zero. E eu disse: eu vou no carro novo, tenho certeza que não vai dar problema nenhum, né? Montei as malas, a esposa montou as malas dela, a gente botou no carro e partimos. Saímos daqui 7 horas da manhã. Calculamos chegar lá por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde. Chegamos 8 horas da noite, porque o GPS
nos tirou da rota e nos colocou 50 quilômetros dentro de um caminho que a gente nunca ouviu na vida, e lugares perigosos. Nós passamos por cidades perigosas, irmãos, cidades de pistolagem, e a gente chegou em Fortaleza. Foi uma bênção, uma semana de bênção. Começou na terça, terminou na sexta. E aí, no sábado de manhã, vamos voltar. Saímos de 10 horas da manhã. Aproveitamos um pouquinho, porque o check-out era de meio-dia. Então a gente vai para a piscina do hotel. Vamos desfrutar um pouco aqui, né, do hotel. Um hotel muito bom, um hotel na beira-mar de Fortaleza. E a gente lá desfrutamos. Meio-dia, 10 horas, vamos embora, vamos. Tomamos um café reforçado, porque a gente não sabia aonde iríamos almoçar, e viemos embora. Irmãos, o GPS nos levou por dentro. Quando nós saímos do Rio Grande do Norte, que entramos em Paraíba, nos levou por dentro de umas cidades, de umas estradas desertas, que assalto era piscar de olho. E a gente se perdeu dentro de Mossoró, não sabia mais acertar onde era a BR, a 101, a 101 era a 101, não sabia mais, se perdeu dentro de Campina Grande, irmão. Ali foi engraçado, dentro de Campina Grande, que a gente ficou dando volta dentro da cidade, passar, poxa, a gente já passou por aqui, e passamos por aqui, a gente passou por aqui, umas 5 vezes a gente passou no mesmo lugar, até que a gente parou e disse: Deus, não aguento mais, pelo amor de Deus, me mostra a saída. Aí foi que Deus mostrou o caminho e a gente acertou. E resumindo a história, saímos de 10 horas da manhã, chegamos 2 horas da madrugada, andando nessas estradas aqui, porque a gente veio por dentro de Campina Grande, aqui pela 104, né? Muito perigosa essa estrada, de queimadas para cá, dessa região toda. E Deus nos trouxe paz, irmãos, que não baixou um pneu, nada. Nós não fomos parados por ninguém, nem polícia rodoviária parava a gente. E eu estava vindo para cá e estava comentando com ela e dizendo a ela: como Deus é misericordioso conosco, de fazer tanto livramento que Ele nos dá. É como Ele se relaciona comigo e com você, meu irmão. É naquilo que eu e você não está vendo, não está podendo, não está acertando, e Ele está me ajudando, está me livrando, está me abençoando, está me fortalecendo, está me sustentando, porque é a maneira como Ele se relaciona conosco. Nós precisamos aprender que as dificuldades da vida não são para te afastarem de Deus, mas as dificuldades da vida são para te fortalecer em Deus, fazer você crescer na graça, meu irmão, no conhecimento. Temos que parar de reclamar, de achar que está tudo ruim, de achar que as coisas não estão boas. Ah, mas porque fulano é assim, eu não sou. Não, para com isso. Comece a olhar para você. Hoje eu parei na cozinha da minha casa. A irmã Maria já foi lá em casa. É uma casa pequena, uma casa que tem 13 metros de frente por 23 de fundo. Isso é de área construída. É uma casa pequena. E eu parei. E eu disse: Deus, como eu tenho sido abençoado, quanta coisa eu tenho, Senhor. Olha para aqui, Deus. Minha esposa tem eletrodoméstico lá, irmão, que nem usa, desde quando foi comprado. Está lá. Senhor, quanta coisa. Eu não tinha nada na vida, Deus. Eu não tinha um pau para dar no cachorro se eu tivesse me morder. E hoje eu tenho tudo. Hoje eu tenho carro, tenho casa mobiliada, tenho tudo. Quem eu era, um viciado
viciado, alcoólatra, pervertido, e hoje eu sou um homem digno, um homem honrado, respeitado. Aonde eu passo as pessoas me respeitam, me honram. Deus, tudo isso não é meu, tudo isso é teu, porque eu não tinha nada, e hoje, se eu tenho alguma coisa, foi o Senhor. Então eu não posso dizer que o que eu tenho é mérito meu, eu não posso dizer que o que eu sou é os meus esforços, não, tudo é o Senhor, irmãos, porque a forma como Deus se relaciona conosco, é a maneira como Deus, Ele trata conosco. Em meio à tribulação, aí você diz assim: ah, mas eu queria ser igual o pastor Walter. Eu passei 7 anos numa provação, eu passei 7 anos num deserto, irmãos, porque o Senhor Jesus, Ele chegou para mim, levou um vaso na minha casa e disse: meu servo, te escolhi para ser um pastor, coloquei na tua mão um cajado, mas para isso eu vou te provar, como o ourives prova o ouro. E foi 7 anos, 7 anos, numa provação, que uma vez, o meu filho Emerson, pequenininho, chegou para mim e disse assim: papai, compra um Danone para mim. Eu me tranquei dentro do banheiro aos prantos, eu urrava de chorar, porque o meu filho queria um Danone, um chambinho no coração daquele, irmãos, e eu não tinha condições de dar ao meu filho um chambinho no coração. Da provação que nós passamos, nós comíamos o que o povo dava, vestíamos o que o povo dava, bebíamos o que o povo dava. 7 anos, não foi 7 dias, nem foram 7 semanas, 7 anos, sustentado pelo pé de fruta-pão no fundo do quintal, aonde Deus levou um vaso na minha casa e disse: eu ordenei que o pé de fruta-pão te sustente. E foi 30 dias comendo fruta-pão de manhã, de tarde, de noite, fazendo mamadeira de fruta-pão para os meninos. Meu amado, eu chegava na cozinha, olhava para o pé de fruta-pão, não tinha um fruta-pão, mas quando era perto de meio-dia tinha um maduro. Eu tirava para o almoço. Quando era perto da janta tinha outro. Quando era de manhã cedo tinha outro. O fruta-pão ele não produzia nada, era só um fruta-pão de manhã, um de meio-dia e um de noite. 30 dias assim. E Deus foi nos mantendo, irmãos. 7 anos. No final dos 7 anos eu tive um sonho. Eu sonhei que eu vinha correndo no meio de um deserto, um sol, areia quente debaixo dos pés, e eu vinha correndo e entrava num vale. Vale tinha água fresca, tinha árvores, tinha gramado, tinha pés de fruta, tinha tudo. Aí eu acordei e disse: graças a Deus que Deus me tirou do deserto até hoje. E ali Ele começou a mudar a minha vida e começou a mudar a minha história. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nunca murmurei e nem reclamei do meu Deus dizendo que estava ruim. Não, irmão. Sempre fiz a obra do meu Senhor. Eu andava 10 quilômetros a pé com as mochilas nas costas para ir para a igreja, porque eu não perdia culto. Não tinha passagem do ônibus, mas tinha pés, tinha canela, tinha força,
e era pé na estrada. Por quê? Porque eu sabia em quem eu tenho crido, e sabia que Ele ia se levantar mais cedo ou mais tarde, Ele ia mudar a minha história, e Ele mudou, irmãos, e Ele vai mudar a sua, porque Ele é fiel. A terceira lição que nós aprendemos aqui, meu amado, é que Deus é sempre fiel e misericordioso. Amém? Diga comigo, Ele é sempre fiel e misericordioso. Ele não pode ser infiel, porque está na natureza dele a fidelidade, está na natureza dele a bondade, a misericórdia, a compaixão. Quando Jesus viu aquela mulher chorando, desesperada, saindo da cidade de Naim, Ele não fez outra coisa, não sei lá. Ele não perguntou à mulher se fazia muito tempo, se o filho era filho único, nada, Ele não pediu informação nenhuma. Ele viu aquela mulher nos prantos, e o texto é bem claro, quando diz assim: Ele, movido por íntima compaixão, disse para a mulher: não chores mais. E a mulher enxugou o pranto. Por que enxugou o pranto? Porque Jesus foi lá no caixão e disse: moço, levanta-te. O moço se levantou e ele disse: ali está sua mãe. Vá lá, dê um abraço nela. O moço foi lá. Aleluia. Ele é fiel. Diga comigo, Ele é fiel. A fidelidade do Senhor é para sempre. Em quarto lugar, meu amado, deixa eu correr por causa da hora. Em quarto lugar diz assim, aleluia: contar as maravilhas passadas de Deus em nossas vidas pode nos ajudar a construir e aumentar a nossa fé em Jesus. Aleluia. Então os discípulos se maravilharam: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Quantas vezes você não é surpreendido por Jesus? Quantas vezes você, aleluia, também não se surpreende com o que Ele faz? E diz assim: e Ele fez? E Ele, né? É ou não é, irmão? Porque eu e você vivemos numa dimensão humana, limitada, que crê naquilo que vê e naquilo que sente. Mas Ele quer que você entre na dimensão espiritual da fé, porque a fé você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. E tem muita gente, irmãos, que fica querendo ver as coisas acontecerem para poder acreditar. Tomé, eu só acredito vendo. Não, meu irmão. O cego Bartimeu, ele não via, mas cria, e por isso ele voltou a ver. Então você tem que crer. Creia que o que é impossível Ele faz, e o que você pode fazer Ele lhe dá condições e força. Ele não faz. O que eu posso cavar um buraco, Ele não vai cavar um buraco, vai. Mas eu posso cavar. Aí Ele vai me dar o quê? Condições de comprar ferramenta, não é? Orientação, como eu vou devo fazer, e forças para eu poder fazer. Mas quem vai fazer sou eu. Então diga comigo: aquilo que é impossível para mim, Deus faz. Mas aquilo que é possível a mim, Ele me ajuda, me orienta e me fortalece para eu fazer. Aleluia, glória a Deus. E é nisso que a gente precisa crer e acreditar, meus irmãos. Quinto e último, diga comigo, ufa. Quinto e último, preste atenção. Invoque Jesus sempre
aleluia, que se encontrar no meio de uma tempestade. Preste atenção, irmãos. É normal você está passando uma luta, uma dificuldade, você correr para alguém. Ó fulana, ó fulano, né? Não é normal a gente querer correr para alguém para contar o que a gente está passando, como se aquele alguém pudesse fazer alguma coisa por mim, por você. Olha, aquele a quem você recorre está passando uma tempestade talvez pior do que a sua, já está precisando de ajuda. Mas se você recorrer a Jesus, Ele tem a solução nas mãos. Os discípulos não foram chamar outros barquinhos. Os discípulos não pediram outras pessoas: olha, vem cá. Não, os discípulos não fizeram isso. Os discípulos fizeram o que? Vamos acordar ele, vamos chamar ele. E quando os discípulos chamaram ele, ele se levantou e resolveu imediatamente. Não foi algo demorado, algo que ele passou uma semana para resolver, não. Jeremias disse: se você clamar, Ele responde. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então clame a Ele, chame por Ele, invoque o nome dEle, irmãos. Em meio à tempestade, não é para você se desesperar, é para você clamar. Diga comigo: no meio da tempestade, não é para eu me desesperar, mas é para eu clamar, porque Ele vai acalmar a tempestade. Aleluia! Glória a Deus, amém? Que esta palavra, ela fortaleça o seu coração, que você nessa noite possa, ao término deste culto, ir para casa com a certeza no coração de que Ele está com você, e que mais cedo ou mais tarde essa tempestade vai passar e você vai dar culto de ação de graça, porque Ele é Deus na minha vida e na sua vida. Diga amém.